consciente ou conscientemente, a gente sabe que planejar é importante. E a gente tem estudos mostrando que quem anota seus objetivos tem 70% de chances de realizar esses objetivos. Então, só por esse dado, né, não colocar as coisas no papel é é uma grande bobagem, né? Se a gente não anota, é uma grande bobagem. A gente está perdendo eficiência das nossas ações. Contudo, existem formas e técnicas de anotar. E isso muda tudo, muda o jogo completamente. Porque, eu não sei vocês, mas eu já tive muitas experiências de anotar coisas no papel para fazer e aí chegar na hora, no final do ano e ver, poxa, eu não fiz nada ou quase nada do que eu planejei, né? E aí passa ano e mais ano e a gente vai se sentindo mais desanimado, né? Chega no Réveillon, né? Aquelas expectativas do que a gente vai fazer, novos planos e tal. E aí vai ao longo do tempo, aquilo ali não acontecendo. Alguém se identifica com isso ou só eu? Acaba que, por a gente não entender o processo completo, a gente deixa de fazer a parte inicial, que é do planejamento. E Célia trouxe aqui uma questão fundamental, que é preciso fazer o acompanhamento. Então, primeiro, existe técnica, a gente vai aprender aqui técnicas de como anotar isso, porque não é anotar de qualquer forma. A mente ela tem um código para funcionar, para trazer a sua ação, o seu comportamento em direção ao seu objetivo. Se você não souber essa técnica, não souber como anotar seus objetivos, é importante também que a gente acompanhe o que a gente anotou, porque não adianta você anotar em um papel e nunca mais olhar. E também uma forma que a gente se conecte ao desejo profundo do porquê a gente quer realizar o que a gente colocou, o que a gente anotou para fazer, tá? Então, então, nessa live a gente vai aprender, eu vou explicar em mais ou menos 30 minutos as três técnicas que a gente vai utilizar, e depois a gente vai ter uma parte prática para vocês começar a registrar e fazer isso, beleza? E a gente vai ter dois encontros com o grupo para eu poder acompanhar. É normal que surjam dúvidas decorrentes desse processo. E vou me colocar à disposição. A gente vai fazer após esse encontro, né, com a comunidade do Yoga no Viver, essa supervisão e depois eu marco uma outra data, provavelmente próximo sábado, depois da meditação, para ajudar vocês a finalizar esse planejamento, tá bom? Mas mais ou menos em uma hora você consegue fazer o planejamento do seu ano, tá? Coloque esse tempo, esse foco mental, porque isso vai te ajudar também a realizar, ok? A gente vai aprender o método RPM, a mandala do ano e o traqueamento de hábitos. Traqueamento é o acompanhamento, tá? E essa parte é fundamental para que a gente possa realmente alcançar os nossos objetivos. E vou dar uma técnica surpresa também aqui no final, para que essa técnica final ela é muito poderosa, me ajuda muito. Inclusive, ela me ajudou a conseguir concluir ontem meu planejamento. Vocês vão entender por quê. Beleza? A gente tá para quem não me conhece, antes de começar, bem rapidamente, eu sou Daniel Siqueira, eu sou professor de yoga já há 14 anos, sou graduado em psicologia, músico, sou musicoterapeuta também e sou um amante do autoconhecimento. E para mim, o meu trabalho de yoga, ele se resume em trazer o yoga para a prática, para a vida, para o yoga no viver. Então, para quem se interessa em um yoga, além de postura, de alongamento e força, né, mas viver, ser uma pessoa melhor, né, essa é a minha missão, de ajudar. Se você não se interessa por isso, tudo bem, você pode se beneficiar também, mas não é o meu foco. Eu não sou especializado aqui em te ensinar a fazer a postura da melhor forma e tal, mas modéstia à parte, eu posso te ajudar a ter uma vida com mais sentido, com mais propósito, mais conectado ao Dharma, ao caminho, né? Esse processo de evolução da consciência. Beleza? Então, gente,
primeira técnica que a gente vai aprender e aplicar é o método RPM. Essa técnica do Tony Robbins, o maior coach aí do mundo, né? E RPM, para quem não sabe, é uma sigla, né? Que é rotações por minuto, né? O carro, potência do motor. O Tony fala muito do poder. E a gente tem um grande poder dentro de nós. E essa técnica ajuda a gente a manifestar esse poder interno. O, o R do RPM é o R de resultado. O que a gente deseja. O que é que você quer para esse ano? Tá? Então, nessa etapa do planejamento, você anota todos os seus objetivos. Mas é importante que esses objetivos, eles têm que ser claros, preste atenção, precisam ser específicos, mensuráveis. Afinal, se ele não for claro e não for específico, você não tem a consciência se você alcançou ou não o seu resultado. Tá entendendo? Você precisa ter, no final do ano, como é que eu sei que eu alcancei? Por exemplo, se eu falar, eu quero ganhar mais dinheiro. Um exemplo que ele usa, por exemplo. Uma pessoa chega, ele dá mais R$ 10. Pronto, você alcançou seu objetivo. Você queria mais dinheiro, tá aí seus R$ 10. Acabou. Mas se você fala, eu quero todo mês ter uma renda de R$ 8.000, você tem clareza, você tem especificidade se você alcançou seu objetivo ou não, tá? Isso é um exemplo financeiro, mas pode ser um exemplo relacionado ao autoconhecimento emocional. Se você fala, eu quero ser uma pessoa mais calma, isso é específico? Não é específico, né? Mas se você fala, eu quero, eu não vou mais perder a paciência ao conversar com minha mãe. Você consegue, percebe que você consegue mensurar, você tem consciência se você realmente alcançou ou não. Então é isso que a gente deve buscar em o nosso resultado. Se ele não for claro, não for específico, é como se esse míssil que você está enviando teleguiadamente, ele não tem clareza de onde alcançar e você provavelmente não vai alcançar o seu objetivo. Você não tem clareza de onde chegar e você não tem como acompanhar ele. E, naturalmente, ele precisa ser afirmativo. Então, nunca o não, né? Então, não quero mais é, sentir pânico. Não quero mais ter dor de cabeça. Não, coloca o que você quer. A mente, ela funciona a partir da afirmativa. Então, sempre que você anotar seus objetivos, você pensa esses três critérios. Ele tem que ser claro, específico e sempre no afirmativo. Beleza? Vou botar aqui afirmativo primeiro, que é mais fácil, né? E aqui são tipo peneiras, né? Uma peneira mais grossa, uma peneira média, uma peneira fina. Quanto mais especificidade, melhor. Até se você quiser botar data, valores, né? Não é obrigatório, mas quanto melhor você colocar, mais específico, melhor. Beleza? Segundo ponto do RPM é o P, que é o porquê você quer o que você quer, ou o propósito, né? Então, por que que você quer ter uma pessoa mais calma? Por que que você quer ter uma renda melhor? Por que que você quer, sei lá, uma reforma na sua casa? Esse porquê, ele sustenta, ele lhe dá energia para quando aquilo que você busca, encontra uma dificuldade, você consiga permanecer no caminho. Ele te dá resiliência a continuar, a fazer a sua prática de meditação, o seu exercício físico, mesmo quando a mente não quer, e ela não vai querer. Não espere que sua mente queira o tempo todo fazer o que você precisa fazer. Então, nesses momentos, você tem que lembrar por que você quer cuidar de você, o que que você quer fazer academia todos os dias. Isso aqui lhe dá a energia para continuar no caminho. Beleza? Por fim, o M, que é o mapa. Então, o mapa,
ele vai ser o que você precisa fazer de forma específica para você alcançar o seu resultado. Então, o que é que você precisa fazer diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, para realizar os seus objetivos? E aqui você faz também o acompanhamento, né? Você pode, que a parte, o que preciso fazer? Você pode também adaptar o seu mapa ao longo do processo, né? Você vai ver, pô, isso aqui eu planejei demais, aqui tá muito, ou aqui tá menos, tem que fazer. Você vai, então, lapidando. O planejamento, ele se constrói, mas ele, ao longo do ano, você vai também trabalhando sobre ele. Beleza? Essa é a técnica do RPM. E a gente vai fazer isso hoje. E não demore, isso aqui é rápido. Beleza? Quem tiver qualquer dúvida, coloca aí no chat. Quem estiver vendo no YouTube também, pergunta nos comentários. Se já conhecia, se não conhecia. Vamos lá. Segunda técnica é a mandala do ano. Então, basicamente, gente, a gente vai iniciar fazendo pelo o R de resultado que a gente quer. Eu recomendo, como eu faço, essa parte prática, eu coloco primeiro, eu faço um brainstorm, né? Brainstorm é um termo que é tempestade de ideias. Eu não já coloco fazendo na mandala. Eu faço um bloco de notas ou um papel e eu começo a escrever tudo que vem na minha cabeça do que eu quero para o ano. E depois que eu coloco isso em um papel, aí eu vou selecionando, eu vou fazendo uma curadoria e vou colocando na minha mandala do ano e vou organizando. E por que que eu coloco ela em uma mandala? Porque a gente é importante que a gente imprima esse planejamento para que ele fique visível. A última coisa que a gente quer é que ele fique num caderno que a gente nunca abre e nunca relembre. Ele precisa ficar na frente do seu espelho que você olha todo dia no seu quarto para você lembrar, e é preciso que ele seja belo, que ele seja atrativo, que ele seja colorido, se possível que ele tenha imagens, porque assim você aciona tanto o seu hemisfério direito como o seu hemisfério esquerdo. Preciso que você goste de olhar para isso. E a mandala é uma forma harmônica, uma forma poderosa que ativa não só a parte racional do cérebro, como a parte também criativa, imaginativa. Então, essas são uma das vantagens. E também porque a gente vai fazer essa mandala, isso aqui não é obrigatório, tá? Mas é uma sugestão. A gente vai dividir esse planejamento do ano em trimestres. Por quê? Porque a gente traz assim mais foco. Então, cada quadrado, né, 4 quadrados da mandala, vai ser um dos trimestres do ano. Eu vou já já mostrar a minha mandala para vocês e uma outra de exemplo, para vocês visualizarem como fica, tá? E assim a gente consegue dar mais foco nas nossas ações e objetivos, beleza? Então eu vou mostrar agora a mandala, rapidinho para vocês, cadê? Vou ter que fechar isso aqui, não. Aí eu tenho ela aqui na mesa. Sim, esse aqui é um exemplo que eu criei de como fica essa mandala, tá? Ela poderia ter imagens também, você pode desenhar nela. Eu fiz aqui no aplicativo Xmind, tá? É gratuito, mas você pode fazer também no Canva, é gratuito. E você pode fazer um cartaz, eu recomendo, se você puder, pegar um cartaz, escrever, desenhar, mas só depois de você fazer esse brainstorming, tá? Botando seus objetivos na afirmativa, de forma clara e de forma específica. Então aqui vocês vão também perceber como eu uso essas 3 peneiras para colocar os objetivos, né? Então, por exemplo, aqui essa pessoa colocou: quero começar a praticar yoga 3 vezes por semana em casa. Ou seja, essa afirmação ela tá na afirmativa, né? Percebem? Ela tá clara e tá específica.
A pessoa pode olhar para esse objetivo aqui e ela tem consciência real se ela alcançou ou se ela não alcançou o seu objetivo na semana, percebe? Então a ideia é que você tenha essa clareza. Ao final de semana, quando você for revisar sua semana, ou diariamente você lembrando seus objetivos, você consiga ver se você conseguiu concluir ou não, fazer isso ou não. Seria diferente se ela botasse, quero ter mais paz. Será? Como é que eu vejo se eu tive mais paz? Mais complicado, né, ver isso, né? Mas se eu boto, não vou mais gritar com meu filho. Rapidamente eu consigo lembrar se eu gritei ou não com meu filho, tá? Então, aqui tem vários objetivos, né? Criar um canto tranquilo para prática e meditação na casa, é específico. Fazer 7 dias seguidos de prática curta de respiração. Reduzir tempo nas redes sociais antes de dormir. Aqui poderia ser mais claro e específico, né? Poderia ter um tempo. Ficar, usar apenas 15 minutos por dia nas redes sociais e não usar após as 6 da noite, por exemplo. Beleza? Eu vou enviar isso aqui no grupo, vocês podem olhar com mais calma, mas só para vocês visualizarem. Deu para visualizar, gente, aqui? Se tiver qualquer Deu dúvida, por favor, sim. coloque aí no chat, tá bom? Observação importante, eu também coloquei isso aqui, ó, que às vezes tem alguns objetivos que eles transcendem, né, os trimestres, então, na verdade, esse aqui eu fiz no chat GPT, ele colocou as coisas, mas não ficou muito específico. Aqui tá muito genérico, tá vendo? Cuidar melhor do corpo e da mente, tá genérico isso aqui. Então, isso aqui é uma forma não eficiente, não é que tá errado, tá? Mas é pouco eficiente. Eu vou mostrar o meu aqui para vocês verem. Percebe que são detalhes que mudam tudo, gente? Quem aqui quem aqui conseguiu perceber a força desse detalhe que muda, dessa coisa específica? Percebe que não é só anotar no papel? Percebe a força disso? Que talvez tenha ficado a vida toda planejando de forma pouco eficiente. Escreve aqui nos comentários ou no chat isso, ou se você já sabia também, já faz. Não basta saber, fazer, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, objetivos gerais do ano, eu coloquei aqui, eu vou ganhar mais 4 quilos de massa magra esse ano, né? Aí eu botei aqui o meu porquê, o meu propósito, saúde, né? Segurança do corpo, né? Já tô com 34, então eu percebo que eu preciso proteger minhas articulações para capoeira. E aqui tá a minha estratégia, né? Depois a gente vai entrar nessa parte do mapa. Mas, ó, eu sei no final do ano se eu alcancei ou não, né? Então, eu botei em 30% ansiedade. Então, existem indicadores, existem testes que eu posso fazer para ver minha ansiedade agora e ver depois. Meditação de 1 hora diária, eu consigo visualizar se eu alcancei ou não, beleza? Então, a minha mandala ficou assim, ó. Eu coloquei o meu objetivo, coloquei do lado o meu porquê, né? Qual necessidade eu alcanço ao fazer isso, e do lado tá já uma parte do mapa que a gente vai entrar agora. Traqueamento de hábitos, né? E aqui, isso aqui está altamente conectado com o M do mapa da técnica do RPM. Então, traqueamento é acompanhamento. E por que isso é importante? Se a gente não acompanhar, a gente não sabe se a gente está realizando e a gente fica muito rígido. É importante também que esse plano ele seja flexível. Às vezes a gente planejou coisa demais, a gente tem que diminuir. Às vezes a gente planejou de menos, pô, dá para colocar mais uma coisa. Então, o que vai lhe dar a condição de adaptar a sua estratégia e toda estratégia saiba que ela no início ela vai ter uma falha. Todo plano tem uma falha, tem um erro. E tá tudo bem. É melhor do que não ter plano nenhum. Concorda? Então, a gente pode fazer isso. Eu vou dar duas possibilidades para vocês.
Uma delas, eu vou entregar para vocês aqui o material já pronto, que é uma ferramenta que chama Rastreador de Hábitos. Olha que legal, ó. Aqui você, aqui tem um padrão já, que você vai, por exemplo, né? Acredito que todo mundo que está aqui nesse grupo quer cuidar do corpo, né? Fazer algumas posturas, se alongar, meditar, agradecer, orar. Visualizar o dia é importante também, né? E uma reflexão no final do dia, do que a gente viveu, né? Como ensinou Santo Agostinho, né? E aqui você vai marcando um X cada vez que você for fazendo isso, né? Durante aqui um mês. E você vai monitorando e vai se motivando. Então, essa é uma forma muito interessante de monitorar os seus hábitos, para você alcançar seus objetivos. E tem uma também que ela é vazia, então você pode escrever aqui do lado, imprimir e escrever quais são os seus hábitos que você deseja desenvolver. Isso aqui é muito eficiente, principalmente se você botar em algum lugar aí no seu quarto, né? É muito poderosa essa técnica. Uma outra forma, eu vou mostrar para vocês, é você colocando num papel o que você tem que fazer diariamente. Então, tem um D aqui. O que você tem que fazer aqui é Q quinzenalmente, o M mensalmente e o S semanalmente. Eu dividi em algumas áreas da minha vida, né? E aí cada um tem que ter a sensibilidade e percepção para ver quais as áreas. Eu botei saúde, espiritualidade, profissional, aqui na Austrália, criações, realizações e Itacaré, sítio. Mas o seu pode ter família, pode ter projeto tal, projeto B, enfim, corpo, alimentação. Vai depender de como você organiza os seus objetivos da sua vida, tá? Como que eu fiz isso? Eu olhei, primeiro cadê minha mandala? Aqui. Então, primeiro, agora vamos chegando na parte prática, resumo. Primeiro eu fiz o brainstorm. Então, eu peguei aqui no bloco de notas, mas pode ser no seu caderno, e eu comecei a escrever tudo o que eu quero realizar aqui, tá vendo? Fui, desconsidere isso aqui, do segundo trimestre, primeiro trimestre, isso eu fiz depois. Então, eu comecei a escrever o que vinha na minha cabeça, de forma clara, específica, afirmativa. Embaixo eu botei o P de porquê, propósito, e fui colocando o que me motiva a fazer isso. Depois que eu escrevi tudo, aí sim eu comecei a organizar em trimestres e comecei a jogar aqui na minha mandala. Comecei a jogar aqui, arrastar e ir encaixando, tá vendo? Essa parte aqui. E coloquei também o motivo, o porquê, do lado. Por fim, eu olhei para cada objetivo desse individual. Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Ampliar o trabalho social do portal de aulas do Yoga no Viver, colocando 10% das vagas social para quem não pode pagar. E coloquei do lado o que eu preciso fazer, de forma clara e específica. Então, eu preciso criar um formulário de inscrição social, onde eu vou ver se a pessoa realmente, né, é uma pessoa que deseja e que não pode pagar por aquilo, né, botar o e-mail dela e tal, o contato, para que eu entre em contato com ela para liberar o acesso para ela. Então, eu preciso aqui, eu estimei 4 horas de trabalho, certo? Eu botei, por exemplo, finalizar a gravação e atualização do curso e a página do 21 dias de Yoga no Viver, 10 condutas éticas, que é um curso que eu tenho. Então, eu coloquei, preciso de 2 dias inteiros para finalizar isso. Já tem outros que eu preciso de horas, né? Eu preciso de tempo de trabalho. Então, eu coloquei, por exemplo, finalizar todas as páginas essenciais do site, 1 hora de trabalho digital direto. Terminar o pagamento do meu terreno. Então, trabalho na Austrália 8 horas por dia, né? Que eu tenho feito aqui. Então, depois que eu fiz tudo isso, o que eu preciso alcançar para o que eu preciso fazer para alcançar meus objetivos,
Aí eu vim para cá, pro traqueamento de atos, e criei a minha rotina. Aqui é uma sugestão, tá? De como você pode organizar isso. Mas por muito tempo eu colocava no papel, em um caderninho, por exemplo, aqui uma página branca, eu dividia em três partes e botava assim, diário, semanal. É uma forma muito boa também que você pode fazer. E mensal. E aqui eu colocava a lista do que eu preciso fazer diariamente, semanalmente e mensalmente. De forma específica, clara, colocando tempo, se possível, tá? E aí eu monitorava as minhas ações. Beleza, gente? Então, essa é a parte do mapa, de como você monitorar suas ações, o traqueamento. A primeira coisa que a gente vai fazer, não precisa decorar tudo agora, tá? Porque a gente vai fazer em etapas juntos. A gente vai fazer primeiro o brainstorming, né? Você vai começar a colocar os seus objetivos. O que é que você quer realizar esse ano, tá? Você só vai escrever isso, tá, 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 tá. Depois a gente vai fazer a curadoria. Você vai organizar isso na mandala. Você vai começar a botar por, por trimestre e tal. Não, perdão. Desculpa. Primeiro você vai fazer o brainstorm, depois, que é o R, do RPM, né, o resultado. Depois o P de propósito. Então, 5 minutinhos você vai ver o que você escreveu e você vai colocar o porquê você quer aquilo. Qual a importância, qual necessidade você atende, né? E eu vou liberar aqui para vocês uma listinha de necessidades que ajuda a fazer essa autoconexão. E por fim, o M do mapa, que aí sim a gente faz a curadoria, começa a colocar isso na mandala, organizando em trimestres, e a gente organiza a nossa rotina. Em resumo, agora você vai colocar no papel, fecha os olhos um pouquinho, respira, os seus objetivos para esse ano. O que é que precisa acontecer esse ano? O que é que precisa você fazer para você, quando chegar no final do ano, você sentir que esse ano foi um ano bem vivido, tá? Que você materializou os seus objetivos. Apenas coloca no papel, não se importa agora em filtrar se é muito, se é pouco, apenas coloca o que você gostaria. Beleza? Lembrando, três peneiras, que seja na afirmativa, que seja de forma clara e que seja de forma específica, mensurável, que você no final do ano tenha consciência se você alcançou ou não. Valendo. Então, em resumo, o que é que a gente aprendeu hoje? O método RPM, que é o R de resultado que a gente quer, passando pelas três peneiras, que é objetivos na afirmativa, objetivos que sejam claros e que sejam o mais específico possível, que você tenha consciência ao final do ano ou diariamente olhar o seu mapa de objetivos, se você está no caminho, se você alcançou ou não. Beleza? Depois, o P de RPM é o P de porquê, o propósito. Por que você quer o que você quer? É aquilo que vai lhe dar o combustível para você continuar, para você realizar. E o M da sigla RPM é o mapa. O que é que você precisa fazer passo a passo, a sua rotina para alcançar o seu objetivo, é o mapa da sua jornada, aquilo que lhe mantém no processo. E muita gente não consegue materializar seus objetivos porque não tem um mapa, faz apenas a primeira parte, é um processo incompleto. E provavelmente você nunca antes tenha feito um mapa de forma tão técnica, de forma eficiente como esse, e por isso isso lhe dá condições de você ter um ano totalmente diferente. Porque não é uma questão de falta de motivação, não é uma questão que tem algo errado com você, é simplesmente que você não estava seguindo um bom plano. Então a gente naturalmente se perde nas ideias, na correria da vida, esquece nossos objetivos, não faz. Mas agora você tem um bom plano,
E agora você só precisa finalizar isso e colocar seus objetivos em um local visível na sua casa, através, pode ser da mandala, se para você for legal, se não faz só uma lista mesmo, e você vai colocar, pode ser atrás dessa mandala, atrás dessa lista, seus objetivos, o porquê, o seu porquê, que você vai virar e você vai ver, ah, é por isso aqui, isso vai me dar motivação, tá? Ou pode ser do lado, né, como eu coloquei no meu, ou, enfim, como sua inspiração, sua criatividade mandar. E por fim, um terceiro papel, ou nesse mesmo papel, se tiver espaço, o seu mapa, o que que você tem que fazer, sua rotina diária, semanal e mensal para você alcançar seus objetivos, beleza? Também dentro desse mapa, uma possibilidade é o traqueamento de hábitos para você acompanhar se você está fazendo a sua meditação diária. Quem não colocou, recomendo que coloque nos seus objetivos, porque a meditação é um hábito angular que te ajuda a alcançar todos os seus objetivos. Você vai ficar mais presente, mais consciente, mais inteligente, mais disciplinado através disso. Beleza? É, então a gente viu a mandala do ano, por que que é importante a mandala, e o terceiro foi o traqueamento de hábitos, algumas formas de fazer isso. E isso foi, e depois a gente colocou a mão na massa em cada etapa, realizando esses objetivos. Primeiro a gente fez o brainstorming, depois a gente organizou na mandala em trimestres e o que a gente precisa em específico para realizar e o porquê a gente quer realizar isso, ok? Então, assim a gente finaliza o nosso encontro e quero fazer também um convite para próximo encontro, na nossa live. Eu vou fazer uma outra live próximo sábado, que vai ser uma live muito especial sobre uma conduta ética do yoga. Faz parte do curso dos 21 dias de Yoga no Viver. É a última live que está faltando, o último aulão, webinário, que é sobre a conduta ética de entrega à vida. Porque por mais que a gente planeje as coisas, existe um fator que é o fator, como é que eu chamo? É o fator da magia, o fator da vida, e existe um plano maior, e às vezes a gente consegue se conectar com esse plano maior, às vezes não, e a vida dá sinais. Então é importante que a gente tenha uma entrega à vida, é uma abertura, e essa é a conduta que o yoga também nos ensina, que é Shivara Pranidhana. Então a gente vai ter um webinário sobre isso, e sobre a vida da mestra Ananda Maimar, que eu escolhi como uma representante dessa conduta. Então vai ser muito, muito especial, vai ser uma apresentação com slides super completa. Quem já teve aqui antes sabe quão esmero eu coloco nessas apresentações. Também, e no próximo, a gente vai ter uma outra live que vai ser sobre, vai ter um convite para a gente iniciar dia 1º de abril, uns 21 dias de yoga matutino, onde a gente vai praticar 21 minutos por dia, de 7 minutos de posturas, 7 minutos de meditação, 7 minutos de visualização do dia. Então, vai lhe ajudar a alcançar esses seus objetivos. Você começar o seu dia de forma potente, luminosa, vai lhe dar força para você seguir o seu plano. Essa vai ser uma atividade gratuita para todo mundo, então não perca essa oportunidade, tá? Que vai ser muito especial. E quem for membro da comunidade do Yoga no Viver vai ter mais opções de aulas para fazer, né? Eu vou liberar aulas para quem não é, mas quem está lá na plataforma, no portal, tem mais de 180 aulas disponíveis. É, E quem quiser se inscrever já desde agora, né? Eu vou deixar aqui o link para inscrição. É apenas 70 mensal. Nesse mês, como a gente já está no meio, é apenas 35 e você tem 15 dias de garantia. Quem quiser fazer aulas com a gente, aulas ao vivo, todos os dias, o segundo link tá aí para você fazer essas aulas. Temos aulas para terceira idade, aulas de manhã, aulas à noite e essas é, meditações semanais e uma vez no mês uma mentoria exclusiva com a nossa comunidade para você tirar dúvidas sobre yoga e sobre o seu planejamento. Beleza, gente? É isso, os meus convites. Quem não está praticando ainda, vamos lá
e gratidão pela presença de vocês, a- pela, sexta-feira à noite, Leopoldina aí já meia-noite em Portugal, né? Parabéns aí pela disciplina. Quero que você, todo mundo aqui, ó, bata palma para você mesmo que está aqui, bata palma para seus colegas que estão aqui. Parabéns pela dedicação, pelo esforço que vocês tiveram estar aqui, porque se fosse para Tigrinho, né, isso aqui ia estar mais de 100 pessoas, um truquezinho para ganhar dinheiro, né, se fosse para bebida de graça, comida de graça, mas não, gente, isso aqui é para o propósito de nossa vida. Isso aqui é para a gente brilhar nesse mundo, porque a gente veio aqui para brilhar. A gente não veio aqui só para sobreviver, não, tá? Somos sementes de luzes aqui, plantadas e regadas pela Mãe Terra, pelo Pai Céu. Temos que lembrar de onde somos e por que estamos aqui. E se você acredita nisso, vem com a gente, tá? Vem praticar yoga, porque essa é a conexão direta que a gente tem com o Grande Espírito, tá bom? Muita paz, muita luz. Namastê, yoga no viver. Paz e bem, nos vemos próxima sexta.